O Batman de Arkham conseguiria sobreviver e enfrentar os desafios do universo do Batman absoluto? 5 monstros, 5 pesadelos e um Batman que limpa cidades inteiras em uma noite. Sem tempo de preparação, sem tentativas infinitas, apenas o Batman de Arkham indo direto para o inferno. Este é o desafio absoluto do Batman. Pode começar fácil, mas não termina assim. Agora, se você está assistindo a este vídeo ou é apenas um ser humano vivo e respirando, bem, as chances são de que você provavelmente já sabe quem é o Batman. Não é necessário contar a história dele aqui. Pais mortos, odeia o crime, se veste de morcego e talvez seja meio maluco, nada muito misterioso. Ele é o Batman agora no Arkhamverso. O Batman deveria ser só um humano normal, só que em condição física máxima. Mas falando sério, ele é tipo um super soldado. Pelo menos ele tem músculos de Capitão América. Ele derruba paredes, arranca dutos, atravessa paredes e esmaga metal, sendo absurdamente forte. Fico me perguntando quanto do programa de treinamento do Bruce é só esteroide puro. O Batman está sempre jogando as pessoas para longe, dando socos tão fortes que elas literalmente saem do chão e voam pela sala. E às vezes ele faz isso com várias pessoas ao mesmo tempo. E ainda tem os 3 grandalhões. Bane, Crocodilo e Solomon Grundy. E esses são os 3 seres mais fortes do Arkhamverso e o Batman ainda consegue lutar contra todos eles. Por exemplo, pegue o Crocodilo. Batman enfrentou o Crocodilo em Arkham Origins, quando ele era um dos 8 assassinos atrás dele e tentou arrancar o rosto do Bruce comendo. Simplesmente tentou mordê-lo e o Batman foi forte o suficiente para segurar o Crocodilo. E só pra você saber, o Crocodilo é forte o suficiente para destruir uma prisão inteira. Ele também é completamente à prova de balas. Batman o nocauteou com socos. E aí tem o Bane. Sob efeito do Titã, o veneno, Bane se transforma em outra fera. Ele fica completamente insano. Ele se transforma em um músculo gigante, com um rostinho saindo no topo. Consegue lançar o Batman por paredes de tijolo, atravessar outras e arremessar carros de polícia facilmente. O Batman ainda consegue se soltar do aperto do Bane, e ele também é à prova de balas, podendo simplesmente avançar direto contra tiros. E enquanto o Batman precisou literalmente atropelar o Bane com o Batmóvel para realmente derrotá-lo de vez, o Bruce ainda conseguiu feri-lo com seus socos. Aqui está Solomon Grundy. Ele é forte o bastante para arrancar sua pesada bola de aço e esmagar tudo ao redor girando-a. Ele também é muito mais forte que o Bane no Arkhamverso. E mesmo assim o Batman consegue se soltar do aperto dele. Isso deve exigir muita força, e não só isso. Uma vez o Batman lutou contra o Grundy por uma semana inteira, estamos falando de um nível de força realmente alto aqui. Mas se você está lá fora defendendo as ruas de Gotham toda noite, bem, isso vai exigir muito mesmo. Mais do que apenas ser forte. Quero dizer, muitos dos vilões do Batman são tão fortes quanto ele. Ele vai levar alguns socos pelo caminho. Quero dizer, uma vez Bane pegou o Batman e simplesmente o jogou através de uma parede, depois deu um soco nele que o atravessou uma parede de concreto e ele simplesmente continuou. Na verdade, ele já aguentou vários ataques do Bane ao longo dos anos, tipo muitos ataques super poderosos. Ele já suportou vários ataques do Crocodilo, Grande e Cara de Barro ao longo dos anos. O Batman não aguenta um soco, com certeza. Além disso, ele é praticamente à prova de balas, aguenta todo tipo de tiro na armadura e não cai. Ele também aguenta várias explosões. Basicamente atravessa explosões enormes sem nem se abalar com nada disso. Falo de estar bem no epicentro da explosão, recebendo tudo isso sem problemas. Ele aguenta eletricidade, resiste a veneno e sobrevive a uma quantidade de toxina do medo suficiente para enlouquecer 10 homens, além de conseguir superar alucinações e tudo mais, tudo mesmo. Por fim, o Batman também tem bastante velocidade, não dá para deixar essa parte de fora. Esse cara é realmente o melhor de nós?
O melhor ser humano que existe, ele é o mais forte, o mais resistente e o mais rápido. O Batman é incrivelmente rápido durante o combate, desviando de todo tipo de ataque, pulando e se movendo em velocidades absurdas. Na verdade, quanto mais ele avança em uma luta, mais rápido se move e desvia de balas com facilidade. Literalmente, isso é fácil para ele. E o Batman tem alguns dos melhores reflexos e velocidade de combate que você já viu. Mas ele pode estar se movendo tão rápido que você simplesmente não vê. Quero dizer, ele pode se mover em velocidades absurdas, bloqueando ataques e desferindo socos, basicamente se movendo em velocidades sobre-humanas. Eu realmente nem sei como ele consegue se mover tão rápido de verdade. Então, primeira rodada, Batman Arkham contra Máscara Negra Absoluto. Agora, o Máscara Negra Absoluto não é brincadeira. Ele não é um palhaço da máfia, mas um estrategista e predador que quase matou o Batman Absoluto apenas com planejamento. Mas o Batman Arkham já viu esse filme. Ele já enfrentou o Hugo Estranho, superou o Espantalho, sobreviveu às armadilhas do Coringa, zonas de morte da milícia, ninhos de atiradores e zonas de guerra. A maior arma do Máscara Negra é a preparação, mas o Batman Arkham é feito para desmontar qualquer preparação. Disruptores inutilizam armas, a visão de detetive revela emboscadas, o gancho atravessa granadas de fumaça, eliminações silenciosas. Se o Máscara Negra enfrentá-lo diretamente, morre rápido. Se armar uma armadilha, dura um pouco mais, mas não o bastante. O Batman de Arkham acaba com o plano dele, derrota os capangas e derruba o Máscara Negra? Batman avança para a segunda rodada, Batman de Arkham contra o Sr. Frio Absoluto. Agora, esse não é o Sr. Frio com traje e arma. Esse é um inverno ambulante. Tudo o que ele toca morre. O ar ao redor dele mata. Seguidores dele são cadáveres congelados que ainda se movem. Se o Batman de Arkham entrar despreparado, perde rápido, mas ele não faz isso. Ele tem visão térmica. Trajes térmicos, sensores, armas de choque, EMPs e disruptores. Ele já derrotou o Sr. Frio diversas vezes. Agora, o perigo real não é o Sr. Frio, mas o ambiente. Um erro, um agarrão, um escorregão, e o Batman de Arkham vira uma estátua, mas o Batman de Arkham não luta de forma justa. Ele usa gadgets, armadilhas e furtividade. Sr. Frio é forte, mas mais lento que o Batman. Batman o isola, neutraliza seus movimentos, usa tecnologia e o ambiente para derrotá-lo. Ele pode estar machucado ou cansado, mas segue de pé. Terceiro round. Batman do Arkham vs Crocodilo Assassino Absoluto. Aqui as coisas pioram. O Croc Absoluto é enorme, mais forte que o Croc do Arkham, mais rápido e treinado. Não é só um monstro, mas um lutador no corpo a corpo. O Batman morre nos esgotos. O Batman provavelmente morre. O Croc só precisa de um bom golpe, mas o Batman do Arkham não é burro. Ele não vai enfrentar o Croc onde ele é mais forte. Ele usa mobilidade, ganchos e armadilhas explosivas, ficando acima ou ao redor dele, nunca em sua frente. Não é fácil nem limpo, e se o Croc assassino pegar, pode acabar tudo, mas o Batman acha uma brecha. Ele sobrecarrega o sistema nervoso do Croc, aproveita o terreno e a velocidade. A luta é exaustiva e difícil, e Batman mal vence. O próximo é ainda pior, Batman do Arkham contra o Bunny Absoluto. Agora esse não é o Bunny. Este é um deus da guerra com um cérebro maior que o do Batman, mais forte do que qualquer versão. O Batman do Arkham já enfrentou inimigos mais inteligentes do que a maioria deles, combinados. O veneno torna ele mais forte e inteligente. Bunny provavelmente domina todas as artes marciais que o Batman conhece. Batman costuma derrotar Bunny usando inteligência, neutralizando o veneno ou resistindo. O Bunny Absoluto não precisa do veneno para derrotar o Batman, pois já estudou todas as suas lutas. Se for uma luta direta, o Batman perde feio. A única chance do Batman é criar caos. Fumaça, explosivos, armadilhas, veículos e distância. Mas o Bunny Absoluto se adapta rápido, suporta danos que parariam outros vilões e prevê os movimentos do Batman, contra-atacando seu estilo. Às vezes, Batman fica sem espaço, fôlego e truques. O Bunny Absoluto deveria vencer, o Batman de Arkham não deveria passar dessa rodada.
Vamos supor que, de alguma forma, ele consegue todo quebrado, mal conseguindo se mover, e então vem o pesadelo final. Porque se o Batman de Arkham fizer o impossível, se ele superar o Funny absoluto, bem, digamos que ele rasteja para fora desse pesadelo, mal vivo. Costelas quebradas, armadura e equipamentos destruídos, corpo queimado sustentado só pela vontade. Ele não recebe uma volta de vitória, mas sim o Coringa absoluto. Esse não é um palhaço com um pé de cabra, não é um brincalhão com gás e risadas. O Coringa absoluto é um demônio com uma conta bancária. Ele é um senhor da guerra trilionário que domina o crime há gerações. Não assalta bancos, é dono deles, nem planeja crimes. Ele cria sistemas de maldade, deixando o mundo apodrecer neles. E quando ele termina de manipular tudo, ele mesmo se torna um monstro. Esse palhaço se transforma em um demônio gigante, criando garras com a anatomia de pesadelo de Funk. Não é simbólico nem metafórico, é físico e letal, caçando. Esse palhaço não brinca. Ele estuda a guerra, tortura e como quebrar pessoas psicologicamente, concluindo o trabalho pessoalmente. Então agora, imagine o Batman de Arkham depois de Funny, sem tempo de preparação, sem recuperação, sem estratégia perfeita, apenas um homem machucado entrando no inferno. O Batman de Arkham é incrível, já venceu monstros e exércitos, mas o Coringa absoluto não é um desafio. Você não vence ele de forma limpa, só sobrevive, e isso apenas com sorte. O Batman de Arkham não teria essa sorte se mal escapasse do Bane. O Coringa não precisa de truques, armadilhas ou jogos mentais, apenas conclui o que Bane começou. Um Batman quebrado, armadura quebrada, corpo quebrado, um Coringa absoluto em forma demoníaca destruiria o que restou dele. Não porque o Batman do Arkham seja fraco, mas porque o Coringa desse universo foi feito para acabar com lendas. Então o desafio termina aqui. O Batman do Arkham chega longe. Ele derrota monstros, pesadelos, talvez até vença o Bane em uma corrida milagrosa, mas nunca o Coringa absoluto. Bem, é onde essa história termina.